É isso aí, pessoal. Estamos de volta aqui para mais um podcast do Mundo Jovem Tim. Vou começar a apresentar o pessoal, dessa vez com as damas, né? Vamos ser um pouco cavalheiro, ou pelo menos tentar. Está conosco hoje a Ágata. Oi, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora que vocês vão ouvir, mas estamos aí para mais um podcast. E é isso aí. Está conosco também a Lídia. Oi, gente. Tudo bem? Pois é, estamos aqui, né, para mais um podcast. Espero que vocês gostem. Agora passando para os rapazes. Está conosco o cara que não quis fazer a abertura hoje, o Rômulo Souza. Fala, Rômulo. Fala, meu povo. Você tira minha foto na abertura, né? Hoje eu deixei o Guilherme porque ele ficou insistindo demais pra poder assumir. Eu não falei nada, cara. Então, como ele ficou insistindo muito, então eu deixei fazer a abertura hoje pra sentir o gostinho de ser o host. Mas é isso aí, estamos aqui então para o nosso 6º programa. Logo, logo estaremos no 10º, né, Guilherme? Com certeza. Isso também, cara. E hoje nós temos então um programa especial, digamos assim, né? Temos um convidado especial, nossa primeira entrevista. E vou deixar o Guilherme então apresentar nosso entrevistado. Isso aí, o nosso convidado especial, como o Rômulo disse, desse nosso podcast é o Caio, que é o presidente da ABU de Brasília e que ano que vem assumirá a Secretaria de Comunicação da região Centro-Oeste da ABU. E aí, pessoal? E aí? Ele tá tímido, gente. Tá um pouquinho ainda. Então, como você já deve ter percebido, né, esse nosso convidado é uma pessoa da ABU. Então, obviamente, o tema desse podcast é a ABU. Ops, peraí. Na verdade, é o cristão e a universidade. A ABU, porque a ABU é a, como posso falar, a instituição magnânima no assunto. É, você não falou isso pra mim, tá vendo? Tá na pauta, cara. Você leu a pauta aí, ó, tá na pauta. Gente, eu vou ler a pauta pra vocês. No cabeçalho da pauta tá podcast Mundo Jovem Tim. Não tem nada falando desse negócio que ele falou aí. Então eu não tenho culpa. Então vamos lá, você quer conduzir, Rômulo? Vou continuar, tá bem, cara, tá indo bem. Então, beleza. Então o Rômulo falou que o tema desse podcast não vai ser a ABU. Brincadeira, hein, Rômulo? Da próxima vez você vai ter que passar esse negócio direito. Então, pra gente conversar, como o Rômulo disse, né, a ABU é a Aliança Bíblica Universitária, que a maioria das universidades tem, pelo menos as maiores universidades têm. Então eu queria que o Caio, já que ele está mais por dentro do assunto, definisse pra gente o que seria a ABU. Tem um determinado momento dos evangelhos que Jesus diz que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Cada pessoa tem uma responsabilidade ali diante do local que se encontra, né, diante da cultura, diante das instituições das quais ele participa, para ser o semeador da palavra. E adivinha qual é a seara do cristão universitário? Justamente a universidade que ele se encontra. E a ABU, como já falaram, a Aliança Bíblica Universitária do Brasil, a gente pode chamar de instituição, sim, é um grupo formado por cristãos universitários do Brasil que se juntam para ajudar uns aos outros a propagar a palavra dentro das universidades onde os seus membros se encontram. E, Caio, qual que foi, assim, só pra gente poder aprofundar um pouco mais sobre essa questão da ABU, fala um pouco para nós, então, dos trabalhos que vocês da ABU de Brasília desenvolvem. Só para constar, você desenvolve trabalhos em Brasília, em quais universidades? E que tipo de trabalho você desenvolve? Um dos focos mais pesados da ABU, não só de Brasília, mas do Brasil todo, é uma coisa que a gente chama de estudo bíblico. O que a gente faz é o seguinte, a gente faz uma reunião com os cristãos que frequentam o grupo, e a gente senta, pega um trecho bíblico, uma música, e a gente faz um estudo sobre aquele trecho bíblico, sobre aquela música, sobre aquele livro, qualquer coisa assim. Qual é a ideia? Fazendo comentários em cima daquilo, colocando aquele trecho, aquele tema à luz da Bíblia, o cristão que está vendo aquilo pode aplicar, vamos dizer, aquela verdade na sua área de atuação. Então, por exemplo, eu sou estudante de psicologia e eu chego lá no grupo, eu tenho gente que estuda psicologia, eu tenho gente que estuda biblioteconomia, administração, engenharia, e a gente senta junto e começa vamos discutir a Bíblia. Vamos discutir o livro de Jeremias, por exemplo. Vamos discutir o Evangelho de Mateus, vamos discutir Apocalipse. E a gente senta, lê, comenta e cada um vai aplicar aquilo na sua própria área. Isso é o básico. Qualquer lugar que você for para a ABU, onde tiver a ABU, vai ter alguém fazendo isso. Tem uns trabalhos, vamos dizer, os trabalhos mais
mais abrangentes da ABU, entre os quais eu posso citar, por exemplo, a Rede Fale, que já é mais já tem uma veia mais política, por assim dizer. Só pra citar um caso, quando teve aquele problema com os índios Guarani Kaiowá, essa Rede Fale, que é associada à ABU, né, que é composta por abeuenses ou ex-abeuenses, se juntaram de forma que a gente pudesse dar um auxílio pros índios lá. Sabe? É uma coisa que, vamos dizer, uma aplicação daquilo que a gente já viu, que a gente costuma ver na ABU, em qualquer grupo da ABU. Uhum. Aqui em Brasília, a gente tem um grupo relativamente novo ainda, se a gente for comparar com o de outras cidades. Quando eu entrei na ABU, antes mesmo de assumir qualquer cargo, devia ter o quê? 1 ano, 2 talvez, e eram assim, 2 pessoas trabalhando no máximo. Agora que a gente tá começando a crescer aqui em Brasília. E só para o pessoal poder entender, você então é estudante no universitário, você faz qual curso e em qual universidade? Eu sou estudante de psicologia na Universidade de Brasília, tô no 6º semestre, e o que mais que é pra falar? Então, aí vem minha pergunta. Você falou então que vocês estão começando agora, né? E você estuda, né, em uma universidade de renome, que é a UNB. Então, a minha pergunta é a seguinte: para poder implantar a ABU numa universidade grande, como é a UNB, uma USP, uma Federal de Goiás ou de qualquer outro estado, foi difícil? Vocês tiveram muito entraves, tiveram muitas críticas? Como é que foi esse processo de implantar uma ABU aí na universidade? Então, uma coisa que geralmente, vamos dizer, é um temor que as pessoas têm quando vão implantar um grupo da ABU o pessoal da universidade vai ficar de boa com isso, sabe? Será que eu vou chegar lá e, vou começar uma reunião lá e será que vai aparecer um pessoal, extremamente ateu, qualquer coisa assim, liberal, querendo, sabe, acabar com a reunião? Aí eu digo o seguinte: essa época que a gente vive não é tanto uma época de ódio absoluto contra qualquer coisa que seja cristão, é mais uma época de desprezo, sabe? As pessoas gostam de ignorar, pelo menos na UNB, que os cristãos estão ali. Isso dá uma liberdade um pouco maior pra gente poder trabalhar lá, mas também dá um problema de você nem sempre consegue alcançar as pessoas. Mas enfim, esse temor que as pessoas têm, será que se eu chegar lá e começar, sei lá, colar cartaz dizendo que eu tô querendo estudar a Bíblia, alguém vai, aparecer lá na reunião pra gritar comigo? Pelo menos na UNB não é assim que funciona, sabe? As pessoas veem os cartazes e deixam de boa. Uhum. Os próprios cristãos da universidade estão demandando esse trabalho. Não adianta nada você chegar lá, eu quero montar um grupo da ABU numa universidade. Beleza. Mas se os cristãos de lá não quiserem trabalhar dessa forma, não adianta chorar, sabe? Isso é uma coisa que é essencial para qualquer um que queira montar um grupo cristão em qualquer universidade, que ele precisa pensar. Será que os cristãos de lá vão participar? E aí, mano, é joelho no chão e muita oração, pedindo para que Deus mande cristãos para participar de lá. Cristãos e não cristãos também, né? Por caso algumas pessoas poderem se converter. O que a gente faz na ABU aqui de Brasília é o que? A gente vai lá na universidade, ver se de repente a gente tem algum contato lá, tem o IESB, por exemplo. Eu conheço um cara lá do IESB que tá querendo montar um grupo lá. Beleza. Então a gente vai lá, escolher um local de reunião, vamos ver um horário que seja mais acessível e vamos fazer propaganda lá, colocar cartaz e tal, botar no Facebook. Facebook é ótimo pra fazer divulgação. E, cara, torcer pra Deus atender as nossas orações e mandar o pessoal aparecer. E aí a gente vai mantendo as reuniões com regularidade. Não tem uma coisa assim, eu quero fazer parte da ABU. Ok, você tem que assinar aqui, carimbar ali, e agora você faz parte da ABU. Não, quem faz parte da ABU é mais o pessoal que vai participando, sabe? Que tá indo regularmente nas reuniões. O máximo que você tem, de assinar alguma coisa, vamos dizer assim, é se você quiser desenvolver um trabalho um pouquinho mais específico. Quando eu comecei a participar da ABU, eu tinha sido convidado por um amigo meu, dizendo que ia ter uma reunião de crente, bem isso, sabe? As reuniões dos crentes. E aí eu fui lá e tal, depois de um tempo me convidaram pra fazer parte da diretoria do nosso grupo aqui. Mas isso é pra quem quer se envolver mais no movimento, pra quem só quer ir lá e participar do núcleo e tudo, e aprender mais da palavra, qualquer coisa assim, só ir participar dos núcleos, você não vai ser cobrado. Se você não for, ninguém vai aparecer num carro preto na sua casa pra te metralhar, qualquer coisa assim. Caio, queria só continuar nesse também de questão de como funciona a BU, de tentar entender. Apesar da universidade na qual eu estudo
ter a BU, tem até 2 grupos, porque a universidade tem 2 campos. Mas assim, quando eu fiquei sabendo da existência dela, eu já eu tô quase formando esse ano, então assim, eu não ficava muito tempo da universidade, às vezes porque os horários não davam pra mim, não ficava o dia inteiro na universidade, então acaba que eu nunca consegui participar. Mas eu tenho um colega que ele é da BU. Teve um evento deles aqui em Goiânia. A BU tem uma coisa que, de vez em quando eu paro pra olhar, eu fico doido, tem sigla demais. Eu falo, Deus, onde está o stand de sigla? Até a gente da BU, a gente sabe que... A gente fala que deveria ter um curso só de siglas, aprender todas as siglas. Pois é, eu sei que tem uma sigla pra denominar o evento que eu fui. Agora eu não lembro qual que é, não vai adiantar. Mas eu lembro assim, que igual você falou assim, de um cara, por exemplo, o cara assim, tá ouvindo aqui, se interessou e falou assim, eu acho que eu vou abrir tentar fazer um trabalho da BU na minha universidade. Você falou que quem quer somente frequentar não tem nenhum requisito, é somente ele ir ali e ouvir o que o líder daquele grupo vai dizer. Mas assim, quem quer ser um líder dentro da BU tem alguns passos que eu sei que tem alguns livros que você tem que ler, tipo cursos que você tem que fazer. Como que funciona mais ou menos isso? Então, vai depender muito do trabalho que você quer exercer. Algumas coisas básicas da BU que se requer que ou pelo menos se espera de que a pessoa que quer assumir algum cargo de liderança saiba. Por exemplo, você tá ali participando do núcleo e tal, você quer abrir a sua própria reunião num horário lá pra você e pra algumas pessoas que você conhece. Bacana. Você sabe como comandar um estudo? Se você não souber, a BU vai fornecer ali um curso para você aprender, levar o estudo com o método da BU. Para você assumir um cargo de liderança mais, vamos dizer, eu quero ser presidente, eu quero ser secretário, eu quero assumir algum cargo na diretoria regional, você precisa participar de conselhos regionais. O que é um conselho regional? Regional é quando grupos de ABUs de várias cidades de uma determinada região, por exemplo, na região centro-oeste, se reúnem para discutir questões administrativas daquela região. A gente teve esses dias lá em Goiânia. Ali é tipo, apesar de ter coisas, vamos estudar a Bíblia, vamos ver a palavra, é mais tipo, cara, vamos saber como é que a gente tá, por exemplo, de grana. Tipo, vamos saber quais são as dificuldades de cada grupo. Você precisa saber como você vai liderar, como você vai lidar com dinheiro, como é que você vai lidar com comunicação entre os grupos. Então é bem assim, usando uma história bíblica, você não precisa ser apenas a Maria sentada aos pés de Jesus, você precisa ser a Marta também. Então é bem isso, se espera do líder de cada grupo, de cada cidade, que ele vá para esse conselho regional. Bacana. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, vou abrir agora para o grupo todo. Vou começar então com a Lídia, que ela tá caladinha. E a pergunta é a seguinte, depois da Lídia eu passo até pro Caio também para poder responder. É possível alinhar conhecimento e ciência com religião, com a fé? Porque, principalmente para muitos professores universitários, não é uma coisa que se encaixa a fé, o evangelho, com a ciência, com o conhecimento. Então, é possível unir essas duas coisas? É possível que elas possam se misturar, elas possam se colidir, possam se tornar uma só? Olha, eu acredito que sim. Apesar de que existem teorias que afirmam que ciência e fé não se misturam, mas eu acho que não tem como separar uma coisa da outra, porque a gente só acredita com base na fé. E a partir do momento que a gente acredita, a gente adquire conhecimento, porque a gente vai atrás do conhecimento para adquiri-lo. Então, na universidade, isso se torna mais concreto, porque você tem contato com outros colegas, outras pessoas de culturas diferentes, de realidades diferentes, de religiões diferentes. Você tem contato com os seus professores, que, convenhamos que professor de universidade ele é meio maluco, né? Eu, pelo menos, tive professores na universidade que eram completamente diferentes, né? Que tinham ideias diferentes, religiões diferentes, enfim. Então, o convívio com esse universo, ele traz pra gente um conhecimento muito bom, né? E ao mesmo tempo, se você não tiver fé,
no que você acredita, fé no evangelho, você se deixa levar pelas outras opiniões, porque as pessoas são convictas do que acreditam. Quem acredita em outra religião, seja a religião que for, quando ela realmente tem fé naquilo, ela é convicta e ela tenta convencer as outras pessoas a acreditarem no mesmo. E na faculdade você se depara com um N realidades, e se você não tiver uma fé muito bem fundamentada, você pode partir para qualquer outra opinião diferente do Evangelho de Cristo. Cara, seguinte, essa ideia de que fé, religião e ciência não podem dialogar surge da ideia de que ciência é uma coisa extremamente racional, fixa ali, você pode comprovar empiricamente tudo aquilo que você vê pela ciência. E a fé é aquela coisa mais irracional, uma coisa de você levar as coisas pelos sentimentos e tudo. Particularmente aqui no Brasil, que a gente tem um movimento pentecostal muito forte, o pessoal que entra na faculdade acaba pensando, olha esse pessoal aí falando umas palavras que ninguém entende, e pulando e girando. Isso aí é religião. Cara, tipo, primeiro, assim, muitos das grandes descobertas científicas que a gente teve ao longo da história surgiram justamente por quê? Porque os cientistas que as descobriram olhavam para o universo e acreditavam que isso era resultado das mãos de uma mente racional que tinha desenhado eles daquela forma. Os cientistas uns tempos atrás olharam assim, por que toda vez que eu pego uma bolinha, ponho ela no alto e solto, ela cai no chão? Vou estudar isso porque eu imagino que isso deva ser um padrão. E por que é um padrão? Por que isso sempre acontece? Porque toda vez que eu ponho certos elementos juntos, eles reagem da mesma maneira. Deve existir uma mente racional por trás disso que determinou que essas coisas acontecessem dessa forma. Vamos dizer, algum relojeiro que esteja por trás desse relógio, que tenha dado corda, que faça ele funcionar de uma determinada maneira. As pessoas começaram a procurar racionalidade na natureza, nos eventos da natureza, porque imaginavam que por trás dela havia uma mente racional que tinha colocado todo aquele movimento. O grande pontapé inicial para a ciência foi a religião. Se você pensar dessa forma, você já começa com... Cara, tipo, ciência e fé são coisas que nunca se tocam. Cara, isso é um tremendo engano. Porque aí você, tipo, nunca estudou a história da ciência. Queria dizer, então, que a ciência teve origem na religião, seria isso? Ou eu entendi errado? Cara, a maioria das ciências que você encontrar hoje, eu tô falando maioria só porque eu não sou aprofundado em todas elas, tiveram um início em algum conhecimento religioso. As ciências da natureza, assim, vamos dizer, física, química, surgiram de pessoas religiosas querendo entender a criação. Ciências humanas, por exemplo, surgiram a partir de estudos de pessoas religiosas a respeito da sociedade que eles se encontravam. Hoje, a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade nisso, por quê? Porque esse pensamento de ciência e fé não podem se tocar, infelizmente acabou impregnando não só os cientistas, mas também os religiosos. Você não deve estudar muito, porque senão sua fé vai se esvair, por exemplo. Tem esse medo, né, cara, de que quanto mais você estuda, mais risco você pode perder a fé, né? Tem esse mito, né? Por exemplo, se você pegar alguns trechos da Bíblia, principalmente dentre os Salmos ou a carta de Romanos, você vai ver argumentos tipo, os céus declaram a glória de Deus. Olha só como é que Deus expressa sua vontade, sua soberania através das estrelas, dos animais, qualquer coisa assim. Eu imagino que o estudo científico, seja ele qual for, de alguma forma deveria nos apontar para Deus. Eu vou estudar o ser humano, vou estudar a natureza, vou estudar qualquer coisa assim. Você deveria se aproximar mais de Deus porque você reconhece aquilo como uma obra de Deus. Mas tem gente que não é assim. Tem gente que começa a estudar e, desanda na fé e fala, não vou mais acreditar. Então não é tanto o estudar muito ou deixar de estudar muito temas científicos que vai te aproximar ou te afastar de Deus. Qual a disposição do seu coração ali? Você tá indo ali pra estudar aquela coisa com o propósito de entender a criação e glorificar a Deus através daquele estudo? Ou você tá querendo encontrar uma prova de que, sei lá, Deus não existe, ou Deus é mau, qualquer coisa assim? O estudo da ciência pode ser uma coisa muito boa, ou pode ser uma coisa muito ruim, dependendo do coração do cientista. Por isso que é muito bom, acho que, sei lá,
entrando um outro tema, galera precisa, tipo, não só estudar muito ciência, seja lá qual for a ciência que ele queira se aplicar, como precisa também estudar muito a Bíblia. Porque, de verdade, pelo menos aqui no UNB, o pessoal que não é crente conhece Bíblia. Eles conhecem muito bem. É bem aquela cena da tentação de Jesus com o diabo no deserto. O diabo cita a Bíblia, sabe? Ele não cita, sei lá, Sócrates, Platão, qualquer coisa assim. Ele usa a própria palavra para tentar desviar Jesus do caminho dele. E isso vai acontecer na universidade. Então, o cristão que entra lá não tem que apenas falar, então eu vou estudar física, vou estudar biologia, vou estudar química, vou estudar administração e vou tentar encontrar aqui argumentos para defender a Bíblia. Se você não conhece a Bíblia, cara, esquece. Você vai perder um monte de oportunidade de pregar o evangelho. Então, eu acho que o cristão na universidade tem essa tarefa dupla, tanto de ser um bom cientista na sua área de atuação, quanto ser um cristão aplicado ao estudo da palavra. A gente da BU não pode simplesmente obrigar todo mundo a ser bom cientista na sua área. Por exemplo, eu sou da psicologia, eu não posso sentar lá na BU e querer ensinar a biologia pra um cara. Eu posso tentar ajudar ele com termos psicológicos, mas eu não posso ensinar um cara a estudar biologia. Eu posso ir lá e comentar a respeito da palavra, ele fortalece o espírito no coração dele, pra quando ele for ali na sua área de atuação, trabalhar, pesquisar, fazer suas descobertas, ele possa olhar para aquilo de uma maneira bíblica. E aí ele ser um bom cientista cristão. É até interessante, cara, observar que na própria história da humanidade houve vários cientistas cristãos e famosos. O próprio Galileu, Blaise Pascal, Leonardo da Vinci, Isaac Newton. Então, assim, foram vários, né, que souberam ter essa união da ciência e da religião, da fé. Esse lance da ciência estar intimamente ligada a ateísmo ou agnosticismo é muito recente. É muito recente. Tem um livro famoso aí que a maioria das pessoas, pelo menos ateus ou agnósticos, tem lido, que é aquele Deus no Delírio. Do Richard Dawkins, né? Isso. Ele faz a introdução do livro com uma frase assim: será que eu não posso achar um jardim bonito sem acreditar que existem fadas nele? Nós não precisamos da crença em criaturas divinas ou em espíritos para olhar para a criação e dizer que ela é admirável. Ok. O que aconteceria se as pessoas tivessem começado a estudar jardins em busca das fadas? Por que será que as pessoas resolveram estudar a criação? Porque havia um criador, porque elas queriam conhecer o criador. Você não pode dissociar a criação do seu criador. Você não pode dissociar o estudo de elementos da natureza sem imaginar que alguém desenhou aquilo. Mas eu sempre tive essa ideia de que, não sei se é o que outras pessoas me passaram, ou coisa da minha mente mesmo, eu sempre tive essa ideia de que ciência, a maioria era ateu, agnóstico, né? Não era uma coisa tão recente como é hoje. Infelizmente, ao longo dos séculos, a igreja pisou muito na bola de não estudar certos assuntos e aí querer se arvorar falando que entende tudo. Aquela velha briga que sempre é citada nessas discussões a respeito de como a igreja perseguiu os cientistas por exemplo, na história de Galileu. Galileu chega lá e fala, não, tipo, a Terra não é o centro do universo. E aí a igreja diz, é sim. E aí rola essa briga entre os dois e a igreja acaba apresentando gentilmente a Galileu aquela sala de tortura e tudo, dizendo que se ele não ficasse quieto, ele ia passar umas noites ali com os instrumentos de tortura dele. Isso é bem o caso de momentos em que a igreja pegou um conhecimento sem estudar e se arvorou como detentora de toda a sabedoria do universo. Como se ninguém pudesse descobrir nada além daquilo que eles já sabem, apesar deles nunca terem estudado. Então eu imagino que hoje a ideia de que religião é um tema que leva à irracionalidade acaba vindo dessas pisadas na bola que os cristãos tiveram ao longo da história. É olhar para trás e pensar, por que eles frearam o conhecimento? Por que eles falaram coisas que não eram verdade? Se eles fizeram isso no passado, por que eles não fariam isso agora? Você falou essa questão da antiguidade, que a Igreja Católica fazia uma coisa, assim, até por interesse próprio, mas hoje a gente vê muitas igrejas agem igual hoje antigamente. E acaba que estraga o nome do evangelho. E aí vem esse preconceito, esse preceito de que quem é religioso, de quem é crente é bitolado, não pensa, não consegue raciocinar. Tem que lembrar também que eu falei um pouquinho antes, você ser cientista, você olhar para sua pesquisa, para sua descoberta, para coisas assim, com o coração disposto a encontrar o Criador ali, você tem que fazer com a Bíblia a mesma coisa. Quando o diabo foi ali tentar Jesus, o que ele fez? Ele picotou uns versículos
pra fazer a Bíblia dizer exatamente aquilo que queria que ela dissesse. Hoje, no meio evangélico, a gente vai ter gente fazendo exatamente a mesma coisa. Eu vou escolher aqui versículos que, fora do seu contexto, digam outra coisa, e vou usar isso de forma com que a minha doutrina ou qualquer coisa assim sejam dogmáticos pra todo mundo. Eu vou chegar aqui, pegar uns versículos falando sobre dinheiro, eu vou obrigar as pessoas a me darem seu dinheiro. Então, o coração disposto a encontrar Cristo nas coisas, extremamente essencial não apenas para a pessoa ser uma boa cientista, mas para ela ser uma boa cristã também. E na sua área profissional, que é a psicologia, você consegue então alinhar a psicologia com a fé, com o evangelho e fazer com que elas duas trabalhem um propósito? Eu não consigo dissociar minha escolha de fazer psicologia com a minha escolha de servir a Deus. Não consigo. Eu escolhi fazer psicologia porque queria servir a Deus. O lance de você sentar com uma pessoa e desenvolver com ela uma escuta que seja sensível ao sofrimento dela, eu não consigo encontrar nenhum texto no mundo, e é que eu já li muito texto de psicologia, que trate isso de uma forma tão profunda quanto o evangelho. Você sentar, você ouvir aquela pessoa e você participar do sofrimento daquela pessoa e você ao mesmo tempo respeitar a individualidade daquela pessoa. Você não tentar impor sobre ela os seus dogmas, aquilo que você acredita que todo mundo deveria seguir, sabe? As pessoas se aproximavam de Jesus. Por quê? Porque ele era uma companhia agradável. Para aqueles que estavam cansados e sobrecarregados, ele era uma companhia perfeita. As pessoas iam atrás dele porque sabiam que ele as ouviria e sabiam que ele teria uma palavra de consolo ou às vezes uma palavra de confronto para eles. Então eu realmente não consigo dissociar a escolha do meu curso da minha fé. Agora, lógico, se a gente pensar que todo cientista, seja ele psicólogo, seja ele engenheiro, seja ele administrador, seja ele médico, seja lá o que for, ele vai fazer a sua ciência com um determinado olhar. Um cristão vai ter problemas com os outros cientistas da sua área, porque a visão que ele vai ter sobre a sua área é divergente dos outros. Então, por exemplo, eu vou chegar lá e vou falar, cara, eu vou ouvir essa pessoa e tudo, mas eu acredito que essa pessoa seja pecadora como todo mundo. Isso é uma verdade pra mim, não vou abrir mão disso. A briga que às vezes o cristão cientista vai ter com os outros cientistas da sua área que não compartilham da fé dele, não é tanto se aquela ciência o aproxima ou não de Deus, mas o que cada um tá olhando ali, o que cada um tá vendo ali, qual o foco daquilo. Infelizmente, pelo menos nas ciências humanas, hoje a gente vai ter uma idolatria absoluta do ser humano. O ser humano é a medida de todas as coisas. Sociólogo, psicólogo, que você encontrar, vai escolher essa ou aquela corrente teórica pensando como isso pode promover o ser humano, como isso vai fazer as pessoas viverem melhor. O cristão vai pensar, qual dessas correntes teóricas eu consigo ver glorificando a Deus? Interessante essa visão. Guilherme? Tô aqui. Não, tá esperando ele falar. Ele falou muita coisa aí. E veio uns livros na cabeça, eu fiquei viajando. Mas, primeiramente, se a gente pegar ali Romanos 12:1, você vai falar assim que nós temos que prestar o nosso culto racional. Então você não pode simplesmente falar sem pensar no que você está falando ou ler alguma coisa sem pensar no que você está lendo. Porque é um mandamento bíblico. Nós temos que pensar naquilo que nós estamos dizendo. Nós não podemos simplesmente ouvir um cara falar e aceitar aquilo ali como se fosse a verdade. Por isso que o papel do cristão é também estudar aquilo que você diz que acredita, que são as escrituras. E eu não sou tanto dessa área psicologia, eu sou de uma área mais biológica, então eu não trato tanto assim com relações a pessoas, mas assim, e na minha área também tem um grande conflito quando se pensa nessa questão assim, a fé na Bíblia, num criador, ou quando você se pensa num naturalismo, num darwinismo, igual vocês citaram Dawkins, né, Richard Dawkins. Ele hoje é o maior defensor do neodarwinismo, que se chama. Ele é o maior defensor hoje dessa corrente, porque o darwinismo se viu, as teorias que Darwin escreveu em Origem das Espécies e tal, estavam corretas, mas se adaptou ela um pouco mais para a área molecular, para a área assim, da área assim, de estudo mesmo assim, da essência do ser, que é o que se considera hoje como neodarwinismo. E tem um livro que, até que você citou uma frase, que não sei se, assim, eu li essa frase nesse livro, mas eu tenho certeza que não é desse livro, ele é de um outro autor, que o autor
autor do livro que eu li cita, que é A Caixa Preta de Darwin. É igual assim, pra quem tá interessado nessa questão assim de relação de fé em relação a criacionismo versus evolucionismo, é um livro que eu recomendo demais, mas assim, estuda um pouquinho de bioquímica antes, porque senão vai ficar difícil, mas você consegue, e um pouquinho de biologia molecular também que vai ajudar. Então, assim, mas é interessante a gente pensar aonde nós chegamos. É interessante um fato que você citou, que é o que a gente observa. No começo, lá por volta dos anos 1500, 1600, era muito atrelada essa questão de ciência e religiosidade. Tanto que é bem possível se ver isso quando você para para observar os eventos históricos. A Reforma Protestante foi mais ou menos ali em 1500, 1517, que se coloca o ano como assim, como o marco da Reforma Protestante, que é quando Lutero pregou as 95 teses. É o marco da Reforma Protestante. E alguns anos depois, por volta de 1600, se começou com o Iluminismo, que é justamente um grande evento histórico que se marcou um grande salto na ciência, tanto na área assim de conhecimento, seja filosófico, conhecimento assim biológico, mecânico, sabe? É algo assim que você vê bem atrelado. A Igreja Católica começa a perder o poder, correntes protestantes começam a ganhar poder no meio das populações, e a ciência tem uma liberdade para começar a trabalhar e se desenvolver. Então assim, você vê que isso em 1600, 1700 estava muito atrelado, mas quando você começa a chegar no século XX, principalmente século XX, que é bem recente mesmo, igual o Caio já disse, você começa a ver que a ciência começa a querer se dividir, mas eu não consigo imaginar ciência sem religião, sabe? Sem um Deus. Tem um cara que fala uma frase, eu pesquisei aqui enquanto o Caio falava, eu não consegui achar o nome desse cara de jeito nenhum, que ele fala assim, quanto mais eu estudo, é mais ou menos isso, eu tô colocando com as minhas palavras, agora eu não vou lembrar a frase exata dele, quanto mais eu estudo, mais eu tenho a certeza que Deus existe. Onde eu trabalho é uma instituição de pesquisa, então acaba assim que tem vários cientistas ali dentro. Eu não consigo assim associar o que eu estudo do que eu creio, e eu não consigo imaginar como tantas pessoas dissociam, que conseguem tirar, por exemplo, aquilo que eles estudam e não conseguem ver Deus naquilo. Quando você para pra pensar na complexidade de um ser vivo, eu não consigo aquilo ali sendo gerado ao acaso por anos e anos, nem por trilhões de anos de evolução, eu não consigo ver um monte de matéria gerando um ser humano. A frase não vai ficar mais legal, mas eu não tenho outra frase para definir. Eu acho assim, é tão mais fácil você acreditar em Deus do que acreditar em tudo que eles falam, e mesmo assim parece que eles querem acreditar no menos improvável. Parece assim que eles querem pegar assim, o menos provável de acontecer é a evolução, e eles creem na evolução. É uma coisa assim que eu não consigo entender como que isso funciona. Por isso que eu não creio que o fato de você ser cristão, o fato de você estudar a Bíblia, não te impede de querer ter um conhecimento científico. Muito pelo contrário. Eu acho que justamente você lendo a Bíblia vai querer fazer você entender tudo que a ciência te diz. Porque, querendo ou não, quando você estuda a ciência, quando você estuda a natureza, você está estudando a criação de Deus. Quando você para procurar literatura, tem vários caras que já fizeram essa associação, sabe, de fé e ciência dentro da sua área. Eu fui olhar um livro que é Crer Também é Pensar, de John Stott. Aí eu abri o site da livraria, aí eu tava querendo comprar ele, mas eu tô sem dinheiro. Se alguém quiser me dar, gente, eu aceito de bom grado. Depois eu passo meu CEP pra vocês mandarem entrega na minha casa. Aí eu peguei e entrei no site da livraria pra olhar. Aí eu fui ler os comentários, né, sobre o livro e tal, né, que a galera deixou. Aí eu vi um comentário de um cara, meio que assim, ciência é uma coisa do demônio, vocês não podem ler isso, vocês não podem fazer isso. É errado você tentar associar fé com você misturar as coisas, é errado você querer misturar religião com ciência. Eu fiquei triste com aquilo. E fiquei mais triste ainda quando parei pra pensar e falar, poxa, esse cara pensa assim. E a maioria da população também pensa assim. A maioria dos religiosos também pensam assim. Cara, por isso que eu não entendo como é que a pessoa que vê a Bíblia e estuda a ciência consegue dissociar as duas coisas, sabe? Eu acho, assim, não entra na minha cabeça. Agora pode falar, falei. Eu acho que um medo que as pessoas às vezes têm, principalmente religiosos têm, é o quê? Se você tentar estudar um cientista para tentar aprender mais de Deus através da criação dele, vamos dizer, você perde aquele elemento da maravilha. Tipo, é como você descobre como é que o mágico faz pra tirar o coelho da cartola, a mágica perde a graça. Vamos dizer assim. Por que eu vou querer saber como é que Deus faz um elemento X na natureza acontecer? Não basta você apenas saber que foi Deus que fez? Por que você quer aprender mais sobre isso? Outras pessoas têm aquela ideia de que Deus, por algum motivo, não gosta que as pessoas estudem
a criação dele. E, pelo menos pelo relato bíblico, eu vejo Deus querendo justamente que as pessoas busquem se aproximar dele, busquem conhecê-lo de uma forma mais profunda, que olhem para as coisas que ele criou e pensam, cara, como isso funciona? Eu quero entender toda a criatividade e toda a sabedoria de Deus por trás dessa coisa aqui que eu estou estudando. Você querer estudar ou você não querer estudar um elemento científico, sendo você uma pessoa de fé ou uma pessoa sem fé, vai ser sempre ser interferida por aquilo que tá no seu coração. Se você for um mega fariseu que acredita que Deus é uma coisa assim que nunca vai querer se relacionar com você, tipo, é ele lá em cima, você aqui embaixo, você baixa a cabeça e simplesmente aceita tudo que ele falar, sem nunca perguntar, cara, mas qual o caráter de Deus que tá revelado através disso? Porque a ciência ela é baseada em uma palavra muito simples. Por quê? Por que isso funciona dessa forma? Por que as pessoas fazem isso? Por que as coisas sempre aconteceram de uma determinada maneira? E eu acredito que são esses porquês que o cristão cientista usa para conhecer mais o Deus a que ele serve. Agora, se você é um tipo de pessoa que nunca quer perguntar o porquê, que nunca se interessou em saber um pouquinho mais a respeito de como Deus faz esse mundo funcionar da forma como ele faz, você nunca vai querer se aproximar da ciência, porque pra você ela vai, tipo, profanar uma coisa sagrada. Infelizmente é uma coisa que muitos cristãos hoje têm. Não vou ser cientista porque pra mim a ciência faz perguntas demais. Porque pra mim a ciência quer saber coisas que Deus deixou ocultas. Agora a questão é, será que Deus deixou essas coisas ocultas porque ele queria que a gente procurasse? Ou será que Deus deixou essas coisas ocultas porque ele não queria que ninguém soubesse? Até um raciocínio da seguinte forma: se Deus fez certas coisas para nós não entendermos, é porque essa foi a vontade dele. Tem certas situações, tem certos fatos que não é o momento certo de nós compreendermos. Mas eu acredito que haverá um momento de Deus revelar. Tipo, realmente, tem coisas que, cara, estude quanto você quiser. Você não vai conseguir responder. E aí, esse é o problema, cara, que eu vejo. Porque, veja bem, se eu só tenho uma dúvida, mas eu sei que por mais que eu estude, eu não vou conseguir conhecer ela. Porque eu sei que Deus quer que seja assim. E eu acredito que vai ter um momento, lá na frente, Deus vai revelar tudo para os seus filhos. Então, cabe a mim aceitar a situação de não entender aquele fato neste instante, não agora. Por outro lado, eu vejo que se uma pessoa insiste em continuar a encontrar uma resposta para algo que Deus não quer revelar agora, em algum momento essa pessoa vai cair na fé, vai perder a fé. Eu imagino isso. Por quê? Porque ela está indo tem dois fatores. Primeiro, ela está indo em desobediência a Deus, porque Deus não quer revelar para ela agora o que ela quer saber. Segundo, de tanto ela procurar e não ter resposta, ela vai se revoltar e voltar contra Deus. Vai ter uma hora que os porquês acabam. Você vai perguntando por quê. No final das contas, a ciência tem que dizer, cara, porque sim. Eu não sei por que essa coisa funciona dessa maneira. Eu só sei que funciona dessa maneira. Tem uma passagem que é bem isso aí. Deuteronômios 29, versículo 29, eu vou ler o versículo. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém as reveladas nos pertencem, e a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então assim, é bem isso aí que vocês estão dizendo. Realmente, tem coisas que nós podemos cansar de estudar e de perder noites de sono e pesquisa em laboratório. Nós nunca vamos chegar na conclusão, mas lê essa parte aqui, ó. Porém as reveladas nos pertencem. A natureza tá aí, não tá? Deus nos deu a natureza e nós vivemos nesse mundo. Então por que não estudá-la? Deus nos fez seres pensantes. Deus nos fez com capacidade de pensar e questionar. E nós temos a capacidade de estudar. Então por que não estudar? Se Deus mesmo afirma assim que as coisas que estão reveladas, que as coisas que Ele nos deu, elas nos pertencem. É parte da criação e nós vivemos nessa criação, então nós estamos no meio dela, então nós podemos ter conhecimento sobre ela. É igual o Rômulo disse. Tem coisas que realmente não adianta eu querer saber, porque não cabe a mim saber enquanto homem, porque pertencem ao Senhor. Mas tem coisas que nos foram reveladas. Então por que não estudá-las? Se nós temos a capacidade, se Deus quisesse que nós não estudássemos, não adquirisse conhecimento, Ele não nos faria seres pensantes. Ele nos faria ignorantes. Se vocês não concordam?
Porque se fosse pra gente não estudar, pra quê? Pra que nós temos a capacidade de pensar? Mas ele mesmo nos afirma que o que está aqui nessa terra nos pertence e é revelado a nós, então nós temos o direito de saber sobre elas, entendeu? Então eu acho assim que tem coisas que são de Deus e não cabe a nós querer saber dessas coisas, mas nós temos que nos questionar sobre o que nos foi dado. Deixa eu perguntar então pra a pessoa que tá mais falando aqui, deixa eu perguntar então pra Lídia e pra Agatha. Lídia, a sua área de conhecimento, Lídia, é o direito, certo? Isso. Nessa área também, que é uma área também mais pra questão da humanas, tem muito essa questão de ateísmo, de professores que tentam dizer ao aluno, porque eu sei, por exemplo, que um dos maiores autores do direito é Voltaire, o nome dele é esse mesmo? Voltaire. Ixi, nossa, eu falei errado, cara. Então, ele era um ateu, certo? Certo. Pelo pouco que eu conheço, eu vejo que os principais estudiosos do direito, boa parte eram ateus ou eram humanistas. Tanto que daí veio a teoria, né, do humanismo, né, que é o homem no centro. O que acontece? No direito tem isso também, essa questão de que o direito ele não pode coincidir com a religião? Como é que você vê na sua área? Olha, é interessante porque isso eu via muito dentro da faculdade pelo seguinte: a origem do direito, invariavelmente, é a Bíblia, quando Moisés escreveu os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos, ele é uma forma de colocar ordem no povo, porque as pessoas precisam de limite, né? Uma sociedade sem limite, pessoas sem limite, o mundo viraria um caos. E então, daí para frente, começaram a perceber que, sem impor limites, regras, direitos e deveres a cumprir, as pessoas iam realmente tornar a convivência bem difícil. Só que, com o passar dos tempos, as pessoas começaram a achar que elas eram autossuficientes. Que aí entrou a teoria do humanismo, que o que importa é o próprio ser humano. O ser humano ele é autossuficiente para se administrar, para se gerir, para se desenvolver, sem precisar de um ser superior. Só que a gente sabe, nós cristãos, sabemos que a gente precisa de um líder, vamos dizer assim, superior a nós. Porque enquanto homens, enquanto cidadãos, por exemplo, se a gente não tiver um governo, uma administração acima de nós, a gente ia ter, vamos dizer assim, vontades, né? Eu gostaria de viver numa sociedade melhor e tal, mas ia ficar sempre nesse eu gostaria, porque a gente sempre ia ficar esperando pela outra pessoa, né? Dificilmente a gente acha alguém disposto a dar o primeiro passo. Então o direito ele vem mais para colocar esse limite. Não, você deve fazer, mas você também tem o direito de fazer, mais ou menos assim. Então, dentro do direito também existe a questão do ateísmo, do ceticismo, porque algumas pessoas acreditam que nós não precisamos, em outras palavras, nós não precisamos de um ser superior que nos dê ordens, nos diga o que fazer ou deixar de fazer. Nós, como seres humanos autossuficientes que somos, podemos muito bem criar as nossas próprias regras. É só que a gente vê todos os dias na televisão, nos jornais, enfim, que esses limites, essas regras, elas não estão sendo suficientes para colocar uma ordem na sociedade, porque o ser humano por si só, ele é corrupto, né? O ser humano por si só, ele é mau, ele tem o gênio, vamos dizer assim, do mal, que só em Deus, sendo tratado em Deus, que a gente se torna uma nova pessoa. Então, inclusive eu tinha professores na faculdade que gostavam de desafiar os alunos evangélicos. Eu tinha até um pastor que era colega de sala. Interessante a gente falar uma coisa: o ateu, o verdadeiro ateu, ele não se baseia só pelo fato, eu acho que Deus não existe, ponto. O verdadeiro ateu, ele estuda a Bíblia, ele estuda o Alcorão, ele estuda a Cabala e por aí vai.
você ter uma opinião formada, você tem que ter informação. Não adianta você ter opinião de uma coisa que você não sabe. Então, eram professores que realmente conheciam a Bíblia, lógico que não tinham o discernimento do Espírito Santo, mas liam de forma automática, mas liam. Então, eram até situações complicadas para nós estudantes, porque a gente não queria confrontar, né, mas ao mesmo tempo a gente não queria ficar calado, né? E quando somos confrontados, a gente tem que saber muito bem o que dizer para não afirmar mais ainda as ideias erradas que as pessoas têm de nós. Mas enfim, eu acho que até dentro da psicologia, que é a área do Caio, que também é ciências humanas, tem essa parte que as pessoas, os grandes filósofos e enfim, eles se apegavam na ideia da autossuficiência do ser humano. E daí que surge essa infinidade de regras, direitos e deveres e obrigações e limites, porque, falando mais uma vez, a ideia do humanismo é essa, de que nós, seres humanos, não precisamos de um ser superior para nos reger, que nós somos autossuficientes. Mas não podemos esquecer que, vamos dizer assim, o primeiro código, a primeira Constituição, está intrinsecamente ligada à religião. Está lá em Moisés, está lá em Abraão. Então não tem como desvincular uma coisa da outra. E o que você acha, Agatha? Bom, graças a Deus, eu nunca enfrentei nenhum problema em relação ao meu curso, não. Até porque eu faço tecnologia e saneamento ambiental, então o nosso foco é preservar o meio ambiente. Eu não tenho conhecimento de ter algum professor ateu, e também na faculdade não encontrei ninguém. Assim, tem alguns amigos que já se decepcionaram com a religião ou não acreditam, mas graças a Deus eu nunca passei por nenhuma situação assim de constrangimento ou de ter que enfrentar um ateu, não. Eu tô de boa. Galera, então nós vamos parar a conversa agora. A conversa que rendeu tanto que nós achamos aqui melhor dividir ela em 2 podcasts. Então, o primeiro podcast nós iremos parar aqui agora. E no segundo podcast já vamos dar continuidade já, porque nós conversamos aqui em off. E como iria ficar um programa muito grande, nós resolvemos dividir em 2 partes para que você pudesse aproveitar de forma melhor. Então, para poder encerrar essa primeira parte, então, despedir da galera, vou então começar então com o Guilherme. Gente, foi lindo. Nossa. É isso aí, daqui a pouquinho eu vou voltar a gravar de novo, nem vai ter cara de que acabou, velho. É isso aí, galera, foi bom, esse primeiro assunto ficou bem interessante, acho que tendeu numa linha que a gente não esperava, mas eu acho que foi muito proveitoso nessa questão de trabalhar a fé, trabalhar a religião. Foi de uma forma assim bem rápida, né, bem curta, porque o tempo não permite algo mais aprofundado. Mas eu espero que você tenha gostado e que compartilhe, deixe seus comentários, suas dúvidas. Com certeza nós estamos dispostos a estabelecer um funcionamento com você, caso você precise. Estamos aí para tirar suas dúvidas. Valeu. A Lídia? Bom, foi um prazer ter participado mais uma vez, né? Esse é meu segundo podcast que eu participo com vocês. E espero que vocês gostem. Tenham gostado, né? Melhor dizendo. E aguardem que tem mais. Sim. Agatha? Bom, gente, foi lindo também. Não falei nada. Ouvi demais. Nossa, foi muito bom ouvir. Então, tamo aí pro próximo, daqui a pouquinho. Isso não é surpresa não, cara. E Caio? Foi muito bom participar. Eu espero que, sinceramente, pro pessoal que esteja ouvindo aí, seja o pessoal que já tá na faculdade, ou o pessoal que ainda vai entrar numa faculdade, possa ouvir e perceber que se Deus é Senhor de toda a terra, e também é Senhor da universidade onde você vai entrar. Então, que você fique tranquilo, tendo certeza que você não vai estar lá sozinho. Tem sabedoria de Deus lá pra te acompanhar também. E pode vir o próximo podcast aí, pode vir outros que eu tô disposto a participar. Aí, isso aí. Galera, então é isso aí, então. Fiquem tranquilos que essa foi só a primeira parte. Nós já vamos gravar a segunda parte agora, tá? Então, desde já eu peço, porque como teve muita informação, muito conhecimento, eu já aconselho você a ouvir o programa mais de uma vez. Vai ser necessário. Então, é isso aí, galera. Fiquem todos na paz de Cristo. E até a próxima. Tchau. Tchau, 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 tchau.